Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Como foi dito no último vídeo, hoje eu venho mostrar para vocês o passo a passo em como a gente fazer um cachepô com a base em MDF. Esse aqui é uma base em formato de coração, bem bonito, mas aí eu vou mostrar para vocês alguns truques em como a gente faz para trabalhar e para ele ficar com esse acabamento tão legal, né? Eu espero que vocês gostem. Vou tentar ser breve e claramente bem clara com vocês. E eu já vou mostrar aqui para vocês que aqui eu fiz dois aumentos. Eu fiz um aqui e do mesmo lado aqui. Por quê? Porque como a gente às vezes trabalha com uma agulha mais fina, os pontos, acaba que a gente acaba apertando um pouco mais o fio e aí acaba que a peça começa a emborcar. Por isso que a gente precisa fazer aumentos, às vezes, nas bases de MDF. Mas isso vai depender de cada ponto, de cada tensão de ponto. Então, talvez na minha eu tenha que botar, mas talvez na tua que tu vai fazer, tu não precisa. Mas quero mostrar pra vocês como a gente faz esse acabamento pra ficar tão bonito. E aí, depois eu vou também mostrar pra vocês a subida do cesto, que às vezes alguém tem dúvida como faz e tudo mais. Então, vou deixar aqui pra vocês. Então, bora! Agulha, linha e uma base de MDF na mão e bora produzir. Vamos lá? Aqui eu já tenho a minha base em MDF, né? Eu geralmente compro na internet, compro na Shopee. Se vocês quiserem, eu posso até deixar o link da lojinha na Shopee que eu compro. Eles têm valores bem bons, são bem acessíveis e mandam super rápidos, então vale super a pena. Então, bora lá produzir. O que eu quero mostrar pra vocês? Eu tenho o meu fio, ele não é muito grosso, ele é um fio mais fino. Ele é fio residual da Guarani, tá? Mas, por mais que ele seja fino, ele se espicha bastante, mas ao mesmo tempo, ele dá um toque, tipo, como um fio de algodão. Ele dá uma estrutura boa, porque tem fios que tem muita elasticidade. Existem fios hoje que são super finos, né? E aí, acabam que tem muita elasticidade. Esse aqui, ele me parece ser mais um algodão. Ele não tem tanta elasticidade, sim. É bem bom pra trabalhar, mas não é aquele fio que, tipo, residual que a gente tem que botar fora ou só fazer chaveiros, tá? Mas, cada um trabalha com o fio que tem em casa. Cada um trabalha conforme o seu gosto, né? Esse aqui eu comprei. Tem uma lojinha numa cidade vizinha minha que eles vendem, trabalham bastante com fio residual da Guarani. E como eu gosto, então a gente vai se adaptando e vai aprendendo, tá? Aqui eu tô com uma agulha número 4 pra ser melhor pra entrar aqui, né? Senão, quando vê, fica bem apertadinho, né? E aí, depois a gente trabalha com a outra agulha. Agora eu quero mostrar pra vocês que a gente vai deixar um pedaço maior, bem maior, tá? Porque no final a gente vai fazer um acabamento um pouco diferente, tá bom? E aí, a gente vai começar a fazer a nossa peça. Tanto faz aonde vocês entram com a agulha, tipo, pode ser em qualquer buraquinho aqui, onde vocês acham melhor. A gente vai começar fazendo o acabamento que é em pontos baixíssimos. Deixei meu pedaço maior aqui, tá? Acredito que vocês estão vendo. Vou virar aqui, ó. Esse é o fio que eu vou deixar e esse é o fio do rolo. E aí, agora eu vou fazer um acabamento só de pontos baixíssimos. Dou uma segurada no fio de trás para ele não fugir e vou fazer só pontos baixíssimos por toda a volta. Aqui, pessoal, não tem aumento, tá bom? É só vocês indo fazendo. Deixa eu ver se a minha câmera tá meio mal posicionada, porque o meu espaço não é muito grande, mas vou indo mostrando pra vocês. Acredito que todo mundo saiba fazer ponto baixíssimo, né? E aí, outra coisa, gente, não apertem o ponto, vão deixando
conforme vocês sempre fazem, ó. Dá a laçada, passa pra cá e passa de novo. A base em MDF, ela é bem mais chatinha de se trabalhar, tá? Até porque a gente tem que cuidar pra não quebrar a agulha, não quebrar a peça de MDF, então tentem fazer da forma mais tranquila, não forcem. O braço, ele não pode chegar a doer, tá bom? Façam de uma forma que a gente faz todas as peças, que seja uma coisa legal de se trabalhar, que dê gosto de trabalhar com esse fio, com essa base, tá bom? E aí, assim eu vou fazendo em toda a volta, até essa voltinha aqui também, onde é bem o meinho, sempre só um pontinho. Eu vou fazer o meu até o final, volto e mostro pra vocês como a gente faz o acabamento aqui, tá bom? Então, voltei pra mostrar pra vocês. A gente fez toda a nossa base, né? Toda ela em ponto baixíssimo. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, fechei ele. E agora eu vou fazer o último ponto aqui. Vocês se lembram que eu falei pra vocês? Vamos deixar um pedaço maior pra gente fazer o acabamento. Então, agora a gente vai fazer o acabamento. A gente introduz a nossa agulha, como a gente tava fazendo. Só que agora, em vez da gente puxar o fio que era do rolo, a gente vai puxar esse fio aqui de trás. A gente vai fazer o fechamento com esse fio que tava aqui atrás. Então, a gente fecha aqui, puxa pra cima, tá? E agora, a gente vai fazer aquele acabamento que a gente faz em todas as peças. Eu não sei se vocês fazem assim, mas eu acredito que a maioria faz dessa forma. Então, eu puxo pra cá, pego a minha agulha, vou por baixo e passo dentro dessa correntinha aqui. Pego o fiozinho e puxo pra cá. E aí, tá pronto, feito o meu acabamento. Vocês viram como ficou legal? Então, assim tá feito o acabamento. Agora, a gente vai começar a fazer a parte dos pontos baixos, né? Que a gente trabalhou toda essa parte aqui. Antes, quando eu mostrei pra vocês, eu falei que eu fiz 2 aumentos. E eu não fiz só 2 aumentos, eu fiz 3. Vocês estão vendo que aqui embaixo, na quina aqui do coração, eu fiz 2 pontos, porque quando eu mostrar depois pra vocês como se faz os aumentos, vocês vão entender o porquê que eu fiz 2 aqui também. Porque às vezes o ponto, ele fica muito caído, então é sinal que tá faltando ponto na peça. Então, a gente vai começar a fazer a nossa aqui, e aí depois vocês vão ver. Agora, o que a gente vai fazer? Aquele fio que a gente pegou, que tá sobrando aqui, a gente deixa, depois a gente esconde ele por baixo. O que a gente faz agora? A gente introduz a nossa agulha no meio do pontinho aqui, ó. Sair lá atrás, né? E aqui no meio do pontinho. Puxo o fio que tá do rolo, tá? E vou fazer um ponto baixo. Às vezes, é bem difícil de fazer os pontos nas bases em MDF ou acrílico. Gente, é normal, tá? Super normal. Mas depois a gente pega a prática e vai indo. E aí, aqui a gente faz a mesma coisa. A gente trabalha de forma leve, sem apertar demais o ponto, e vai se adaptando a agulha que melhor encaixa, tá? Eu usei a 4, mas daqui a pouco pra vocês vai dar certo a 5, vai dar certo a 3,5, conforme vocês precisarem, tá? E aí, eu quero mostrar pra vocês também, eu vou fazer mais um ponto, porque aí a gente vai fazer em toda a base, mas a gente vai percebendo aonde a gente precisa botar mais um ponto. Vocês estão vendo que o ponto, ele tá ficando reto, ele não tá ficando caído, ó, ele não tá ficando puxado para um lado, nem pro outro. Quando ele fica puxado muito para um lado, assim, é sinal que tá faltando ponto na base. Quando ele fica puxado demais para o lado esquerdo, é sinal que tá sobrando ponto. Então, eu vou fazendo o meu até onde eu achar que eu preciso fazer o aumento. E aí, eu venho pra mostrar pra vocês, tá bom? Voltei pra mostrar pra vocês. Vocês se lembram que antes eu falei pra vocês?
Quando a gente trabalha, e isso é para todas as bases, gente, não é só para... Quando a gente vai fazer um cestão, a gente também trabalha dessa forma. Quando o ponto começa a ficar muito caído, de um lado ou pro outro. Então, aqui é um exemplo. Vocês estão vendo como o meu ponto tá caído? É sinal que aqui eu preciso fazer um aumento, porque ele tá me pedindo um aumento. Mas, talvez com a tua tensão de pontos, ele não vai pedir aumento. E tá tudo bem, tu pode fazer tua base toda sem aumento. E tá de boa. Mas na minha tensão de pontos e no meu fio, eu preciso fazer um aumento. Então, eu vou pegar e vou fazer 2 pontos aqui dentro. É um pouquinho mais difícil? É, mas com um jeitinho a gente consegue. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Passei a agulha, agora eu vou passar meu fio. Às vezes a gente precisa fazer um pouquinho mais de força, mas tá tudo bem, né? E aí a gente faz assim. E olha como ele ficou. Ele ficou retinho. Então, é sinal que ali tava precisando realmente de um ponto. Talvez eu podia ter feito um antes, podia ter, né? Mas aqui tava precisando de um ponto. Agora a gente segue. E aí, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. O que a gente faz num lado, a gente precisa fazer do outro também. Então, aqui assim é meu meio. Quantos ainda falta pra mim chegar aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Falta 5 pontos pra mim chegar aqui. Então, é sinal que aqui no sexto ponto, eu também vou ter que fazer um aumento. Senão, a minha peça ela vai ficar torta. Entenderam? Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou ter que fazer do outro também. Então, eu vou terminar minha peça, porque na minha tensão de pontos, a princípio, é assim. É só 3 aumentos que eu fiz, mas fiquem bem à vontade, vocês podem deixar nos comentários se vocês tiverem mais uma dúvida ou se eu expliquei muito ligeiro ou alguma coisa, que eu vou estar disponível para ajudar vocês, tá? Vou terminar minha peça e aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, terminamos então toda a nossa carreira de ponto baixo, né? Eu fiz a minha, vocês fazem a de vocês. E se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, eu vou deixar meu WhatsApp, podem me chamar, tá? E olha só, como eu falei pra vocês, né? Fiz os 2 aumentos de cada lado e fiz esse aumento aqui embaixo. Bem aqui na pontinha eu coloquei 2. Agora eu tô pronta e agora eu vou fazer o acabamento. O que a gente faz de acabamento? O acabamento em ponto baixíssimo novamente, para dar essa estrutura pra base, né? Então, o que a gente faz? Eu preferi pegar uma agulha um pouquinho mais grossa para já poder trabalhar com um fio normal. Essa aqui é a minha número 6. E aí, a gente começa agora, então, fazendo o acabamento, tá? Passo o fio lá pra trás. Dou uma... Vejo o tamanho que fica legal, que dá certo pra mim. Coloco na minha agulha, dou mais uma puxadinha. E aí, eu começo a fazer a carreira de pontos baixíssimos por toda a volta. Até terminar e fazer o fechamento, como a gente sempre faz. E aí, a peça tá pronta pra gente fazer a subida do cesto. Ou também, se vocês quiserem deixar assim, como um porta-xícara, um porta-copo. Isso é com vocês. E aí, eu vou fazendo. E aí, a gente trabalha da mesma forma como eu falei antes, tá? O que a gente faz? A gente sempre faz de forma que o ponto não fique apertado e nem solto demais. A gente tem que conseguir trabalhar de forma leve. Não pode ser uma coisa que comece a doer o braço demais. Então, tá pronto. Aí, a gente só termina aqui de fazer, fizemos o fechamento e tá como tem que ser a nossa base. Aí, ela fica assim, bem perfeitinha.
pronta pra gente fazer a subida do cesto, ou então, como eu já falei pra vocês, fazer um porta-copos, um porta-caneca, o que vocês preferirem. Outra dica que eu quero dar pra vocês, que é bem importante, é a gente sempre ir arrumando o nosso trabalho, né? Pegar e dar uma puxadinha, ajeitar ele, não deixar ele tortinho, querendo ou não, fica mais bonito o trabalho e até na hora da gente vender também fica mais legal. E até para os pontos ficarem retinhos, isso é bem importante. Isso é uma dica bem valiosa para quando a gente vai fazer a subida do nosso cesto, pra gente no final de cada carreira sempre dar uma ajeitadinha, tá? A nossa próxima aula vai ser a subida do cesto e eu espero que vocês tenham gostado. Aos pouquinhos eu tô aqui gravando vídeo pra vocês de novo, né? Depois de um período sem gravar vídeo por um bom momento, né? A gente tá passando por uma fase tão boa, que é a chegada da pequena Cecília, que já tá quase com 2 meses. Então agora a gente tá voltando. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou me chamem no WhatsApp. Quem puder se inscrever, fico bem agradecida, se inscreve, já manda para uma amiga que também gosta de fazer crochê. E é isso, um beijão e ótima semana e muitas produções e muitas vendas para cada um de nós. Que Papai do Céu abençoe cada um de nós. Beijo!